Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Clayton, eu sou coordenador e terapeuta comportamental e atuo na área de dependência química. Bom, como vocês sabem, para você que me segue no Instagram, você que ainda não me segue lá no Instagram, eu sempre estou postando coisas a respeito de recuperação, a respeito da parte cognitiva, enfim, muitas coisas. E eu tenho postado muitas coisas, principalmente nos meus stories, ultimamente, em relação à alimentação saudável e à atividade física. Como vocês sabem, eu estou com 41 anos atualmente, para você que não sabe, fica sabendo agora, né? E eu criei esse hábito agora de uma boa alimentação, porque há diferença em comer bem e se alimentar bem. Então a gente tem que se alimentar de forma saudável. E estou praticando atividade física, né? Estou fazendo musculação e também algumas corridas e caminhada. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso, da importância da atividade física após os 40 anos. Tamo junto? Fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua mente. Exercitar-se é essencial para minimizar o desgaste provocado pelo tempo no organismo. Mas é preciso compreender alguns aspectos dessa prática para otimizar o esforço sem compactuar com o processo de envelhecimento. É fato. Entre 20 e 25 anos, o corpo ele começa a perder a capacidade de regeneração celular. E isso vai intensificando à medida que o tempo passa. A pele ela perde a consistência, a massa muscular diminui, a tendência é aumentar a gordura corporal. Ossos e articulações se desgastam. Evidentemente, há uma série de alterações hormonais que colaboram para isso. E todo esse processo tem a ver com algo do qual ninguém escapa: o envelhecimento. Na mulher, isso passa a ser mais discutido após os 40 anos, por conta da menopausa, que parece ser um marco divisório entre a juventude e a conhecida idade madura. A boa notícia é que todo esse desgaste provocado pelo tempo pode ser minimizado ou retardado quando se adota hábitos, digamos, mais saudáveis, que passam pela alimentação e, claro, pela prática regular de atividade física. A idade, assim como a predisposição genética, pode até ser obstáculo para se melhorar o corpo e a aptidão física, mas nunca pode ser encarada como algo intransponível, inclusive pelas mulheres, que têm mais gordura e muito menos testosterona que o homem. Hormônio essencial na construção da massa muscular. Aliás, qualquer pessoa que se cuide depois dos 40 anos pode ter mais benefícios do que um sedentário. Um sedentário mais jovem, vamos colocar assim. A pior coisa é ficar parado, tanto para o corpo quanto para a mente. Bom, diz um sábio, né, baseado na própria experiência de vida, que já venceu um dos mais importantes campeonatos mundiais de fitness aos 40 anos, competindo com atletas muito mais jovens do que ele. A longevidade no esporte de rendimento também é um incentivo para toda mulher que usa a atividade física para sanar os desgastes físicos provocados pelo tempo. A jogadora de vôlei Carol Gataz, por exemplo, vou citar o exemplo dela aqui, ela disputou a sua primeira Olimpíada aos 40 anos em Tóquio, em 2021, né, obtendo a medalha de prata. E está nos planos dela agora chegar a Paris, né, agora em 2024. Obviamente, há alguns pontos
que precisam ser levados em consideração quando a gente fala em exercícios físicos após os 40 anos, para o tiro não sair pela culatra, já que o organismo não é mais o mesmo e mais do que nunca precisa se mexer amparado por cuidados redobrados. Fique atento aqui a alguns deles. O corpo ele se adapta ao seu ritmo. O maior erro é achar que a guerra contra o tempo é algo fadado ao fracasso. O envelhecimento ele chega para todos, mas o que está em jogo hoje é prolongar a vida ativa do nosso organismo. Nesse processo, é preciso compreender que o corpo ele vai agir de acordo com o estímulo que é oferecido a ele. Se você não aumenta a massa muscular, o seu organismo entende que não há necessidade de gastar energia, né, para mantê-la e assim ao risco de acúmulo de gordura. Bom, concluindo, você engorda e a gordura ela está associada a um leque de doenças, inclusive ao câncer. O mesmo princípio ele pode ser aplicado ao coração. Se não há necessidade de termos um coração forte, pois ele não é exigido em um programa de atividade física, fatalmente o processo de atrofia do mesmo, do coração, é mais rápido, compactuando com o processo de envelhecimento. O mínimo que você precisa. Não tem jeito. Mesmo atletas, quando se aposentam, né, e acabam virando sedentários, eles perdem a aptidão física adquirida ao longo da vida. A boa notícia é que o oposto também ocorre. Pessoas que viveram no ócio durante muito tempo também podem melhorar as condições físicas, independentemente da idade, quando fazem uma virada de mesa ao optarem pela prática regular de alguma atividade física. Nem se for apenas para manter os movimentos essenciais do dia a dia, né, como se locomover sem a ajuda de terceiros ou de acessórios. De uma maneira geral, como apontam os estudos sobre atividade física e rendimento, é melhor exercitar-se em uma intensidade moderada a intensa, em um curto período de tempo. Isso significa, por exemplo, executar um programa de exercícios físicos por cerca de 30 minutos, com a frequência cardíaca acima de 70% do esforço máximo. Nesse sentido, não adianta caminhar como se estivesse passeando, né? Passeando pelo shopping, dando exemplo. É necessário que o organismo ele sinta um certo grau de dificuldade naquilo que você esteja fazendo, mesmo depois dos 40 anos. Se você consegue prolongar o seu treino, é sinal de que ele poderia ser mais intenso para o seu nível de aptidão física. A frequência de treino também é algo que precisa ser considerado. Dessa forma, é recomendado fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana, para que os resultados sejam mais palpáveis. Sexo no envelhecimento e atividade física. Bom, você já deve ter ouvido falar, né? E essa é uma discussão antiga, que o desejo sexual ele também diminui com a idade, assim como a massa muscular. Não entrando no mérito da questão,
Fato é que todas as funções orgânicas, incluindo o sexo, também são beneficiadas pelos hábitos saudáveis, inclusive depois dos 40 anos. No caso das mulheres, sabe-se que exercícios específicos que também trabalham a musculatura do assoalho, pélvico, né, a região da qual faz parte da vagina, ajudam a melhorar o desempenho sexual, como o pompoarismo e alguns outros exercícios. Na musculação, por exemplo, o agachamento, stiff, levantamento terra e cadeira adutora vão nessa direção. Ora, não se engane, musculatura atrofiada também prejudica a prática sexual. Na forma de, por exemplo, não se limitando a atividades como correr, levantar-se ou abaixar-se para pegar um objeto no chão. Portanto, considere muitos daqueles exercícios que você faz para pernas, como forma de também ajudar na sua longevidade sexual. Vamos falar de sono. Sono de qualidade é essencial. Depois dos 40 anos, é preciso entender que não existe programa de treinamento sem cuidados, respeitando as limitações físicas. A questão do descanso, que sempre foi importante, passa a ser ainda mais nessa fase. Como o corpo vai mudando os parâmetros e a capacidade de se regenerar, o descanso, que passa pelo sono, é um dos aspectos essenciais na recuperação física, ainda mais quando se treina. A recomendação é dormir entre 7 e 8 horas por noite, mas isso não é regra. Há pessoas que se sentem descansadas dormindo menos que isso. Eu coloquei 7 horas no mínimo. O importante é focar na qualidade do sono. Quem não consegue dormir bem, talvez precise consultar com um médico, né, especialista na questão. O corpo cansado, além de não render no treino, ele fica mais vulnerável a lesões, principalmente quando se é mais velho. O alto impacto na sua vida, como se sabe, o tempo também é responsável pelo desgaste de ossos e articulações. A coluna, por exemplo, cedo ou tarde, ela costuma reclamar. A Organização Mundial da Saúde, que a gente conhece como OMS, alerta que 80% da população vai reclamar de dores na lombar em algum momento da vida. E como fica a prática de atividades físicas? Como a corrida, né, considerada de alto impacto para estruturas ósseas, principalmente as de sustentação, como é o caso de coluna e joelhos. Como fica isso? Bom, existe um paradoxo em relação ao impacto no processo de envelhecimento. É necessário ter cuidado com ele, não exagerando, digamos, na dose, já que o organismo ele vai ter mais dificuldade de se recuperar de uma lesão provocada por uma sobrecarga óssea. Ao mesmo tempo, a falta de pressão nos ossos que a atividade física provoca, ela deixa o esqueleto menos resistente, podendo abrir espaço para uma osteoporose. Neste caso, a corrida, que pode provocar um impacto variando entre 1,5 e 1,8 do peso corporal sobre as articulações, até é benéfica, desde que tomem cuidados como o uso de tênis, né, um tênis apropriado, com um efeito amortecedor e um trabalho de reforço muscular que promove a sustentação óssea. Já a prática de salto triplo, por exemplo,
que produz um impacto 18 vezes maior do peso corporal sobre as articulações, não é recomendado quando não se é mais nenhum jovem. O importante é, faça a atividade no seu ritmo, não seja imbalista. Queridos, o mais importante, procure ajuda de profissionais. Procure um nutricionista para você que quer ter uma alimentação mais saudável. Se você for fazer atividade física, for para academia, procure a ajuda de um personal trainer, tá? Só não faça o espelhamento no outro. Porque às vezes você vai ali, olha, vê a pessoa ali puxando uma carga enorme e fala assim, se dá conta eu também dou. Eu há uns 12, 13 anos atrás eu tive uma lesão aqui no ombro esquerdo, exatamente por isso. Tinha quase 2 meses que eu estava na academia, eu estava malhando costa, né? Puxando, na época ainda você puxava aqui atrás. Né? Hoje em dia você sabe que o exercício é você puxar aqui na frente, até no peito. Mas enfim, né? Eu vi uma garota fazendo, né? E ela estava puxando quase o dobro do peso que eu. Eu falei, não, se ela consegue, eu também consigo. E acabei lesionando. Fiquei anos sem poder praticar atividade física. Então sempre que eu ia tentar voltar a fazer atividade física, eu sempre sentia, né, uma fisgada. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais nada. Né? Já está indo para quase um mês que eu estou praticando atividade física, que eu criei esse hábito e vou estender pelo resto da minha vida. Eu vou ser aquele velhinho de 60 anos que está lá na academia, lá, em nome de Jesus, se Deus me permitir isso. Mas eu quero te convidar hoje a começar a praticar isso na tua vida. Você que ainda está com 20, com 30, ou já passou dos 40, comece a atividade física hoje. Isso vai ser fundamental. Senão você vai ser aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu estava com 96 quilos, queridos. Hoje eu estou com 78. Então eu emagreci bem. Mas quando eu estava nesse sobrepeso, dá licença. Eu ia sentar e eu levantava. Eu ia baixar para pegar um negócio no chão. Cara, horrível isso. Eu estava vendo uma filmagem de uma reunião que eu estava dando no centro terapêutico que eu trabalho, eu não me reconheci. Eu olhei assim e falei, gente, quem que é esse gordinho que está dando essa reunião? E esse gordinho era eu. Hoje, graças a Deus, consegui emagrecer bem, agora eu estou na minha rotina, sabe, focado. O importante é foco, determinação e motivação. Então, ative o seu sistema dopaminérgico, porque não é uma recompensa que vai vir a curto prazo, é a longo prazo. Daí a gente consegue trabalhar a nossa paciência, a nossa serenidade. A gente consegue trabalhar um tanto de coisa também na parte cognitiva. O mais importante, não deixe para amanhã. Comece a praticar atividade física hoje. Vai na academia, procura ajuda, procura um personal trainer, enfim. Só não fique prostrado no sofá. Bora mexer esse esqueleto aí. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que está aí meio sedentária, precisando ouvir essas informações que a gente aprendeu junto hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto! Valeu, família! Bora fazer atividade física!